Lindonas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegando para nossa live mais do que especial sobre viver encontros. Esse bonito aqui, ó. Gente, tô emocionada porque eu tô no Instagram e no YouTube hoje. Nem deu tempo de me ajeitar linda para essa ocasião. Sejam bem-vindas, minhas maravilhosas amigas. Hoje nós vamos falar deste novo livro, Viver Encontros, um livro de contos terapêuticos à luz da Bíblia. Isso é bom demais, gente. Sabe o que é isso? Tô me ajeitando aqui. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? É o Evangelho se expandindo, ganhando forma, ganhando cor, ganhando espaço. E isso é uma coisa maravilhosa. Então me dá um feedback se você tá me ouvindo e me vendo bem aqui no Instagram. Você que tá aqui no YouTube também me dá um feedback. Conta aqui no chat como que tá essa experiência. Se você tá no Instagram e quer vir pro YouTube, vem pro YouTube, que a experiência no YouTube dizem que é melhor. Não sei se é ou não é. Eu ainda não consegui achar aqui a melhor posição pra câmera. E o meu toque, vocês sabem que eu sofro um pouquinho, né? Vocês sabem que meu toque tá me deixando assim um pouquinho irritada, mas eu vou ficar bem. Bom, a proposta hoje é falar desse bonito aqui pra vocês, ó, pra vocês do YouTube, pra vocês do Instagram, é falar sobre ele, um livro de contos terapêuticos à luz da Bíblia. Diga-me, sem titubear, se você já ouviu falar a respeito. O que são contos terapêuticos? Afinal de contas, Thalita, o que é que eu vou encontrar nesse seu novo livro? É disso que a gente vai falar. E ainda é claro, sempre, né? Claro como sempre, que vamos ter o quê? Um mergulho na palavra. E eu já peço que você fique esperta aí. Pegue sua Bíblia, porque é claro que nós vamos conversar de Bíblia. Aqui no Constelar, tudo acaba em Bíblia. Não é tudo acaba em pizza não, gente. Aqui tudo acaba em Bíblia. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre identidade. Por quê? Porque aqui no Viver Encontros, vocês vão encontrar uma trilogia. São 3 contos. São contos independentes, mas eles são progressivos na profundidade do lugar que você vai ser tocada. Então, o primeiro conto, que é o que eu vou me aprofundar um pouquinho hoje, fala sobre identidade. O segundo conto fala sobre cura de traumas, feridas emocionais, memórias que nós carregamos. E o terceiro conto fala sobre o nosso propósito eterno. Então, qual que é a minha proposta pedagógica, terapêutica, teológica nessa jornada aqui do Viver Encontros? Minha proposta é que você perceba a possibilidade de, ao entender a sua identidade eterna, porque aqui nós falamos só de coisas eternas, tá bom? Ao entender a sua identidade eterna, você possa encontrar cura para as suas emoções. E estando curada, portanto, possa finalmente viver sem medo, sem restrição, sem porém, aquele que é o seu propósito de vida. Thalita, e contos podem me levar tão longe assim? Vão te levar um pouco mais do que isso, porque dentro de um conto cabe 1001 histórias. Então você vai se enxergar, se encontrar, se reconhecer, se conectar, porque nesse livro aqui, o encontro é com você mesma. Nesse livro aqui, a protagonista é você. Eu quero que vocês me digam se vocês se lembram que durante algum tempo estava na moda aquela coisa da gente falar assim, seja a sua melhor versão. Tô sem som? Aqui no YouTube? Peraí. Alô? O pessoal do YouTube falou que eu tô sem som. O que será que acontece no YouTube com o meu som? Me digam aí se agora eu ainda tô sem som aqui no YouTube. Meninas que estão no YouTube, o pessoal falou que eu tava sem som. Me diga aí se eu ainda estou sem som
ou se agora o som chegou para vocês. Então, vou continuando aqui. Vocês lembram quando tava na moda aquela coisa de falar assim, ó, encontre a sua melhor versão? Quem lembra dessa história? Do encontre sua melhor versão. A proposta do Viver Encontros não é que você encontre a sua melhor versão. Sem som ainda? Jesus Cristo. Por que será? Vamos ver se eu descubro. Ai, socorro. Eu não sei porque que eu tô sem som no YouTube. Eu não sei. Vamos ver. Churubei. Me ajuda aí, gente. Tem paciência. Enquanto isso, eu nem pedi, né? Mas será que eu precisava pedir para vocês compartilharem essa live? Conta aí pra mim. Ou se vocês já estão compartilhando. Gente, tá tudo liberado aqui no YouTube. Não sei porque que eu tô sem som. Primeira vez, né? Tem dessas coisas. Ai, alguém me ajuda. Sem som. Entendi que eu tô sem, mas não sei por que que eu tô sem som. Deixa eu ver. Você que tá no Instagram e não desiste de mim não, hein? Pelo contrário. Compartilha aí, vai, me ajuda aí, gente. Me estreia no YouTube aqui, ao vivo. E eu não sei o que fazer pra liberar meu som. Ai, meu Deus do céu. Então, eu vou fritar o peixe e olhar o gato. Tô aqui, a Jesus falou, que bom, Jesus. Me ajuda aí, gente. Compartilha aí com todo mundo que vocês puderem. Conteúdo com legenda. Estou tentando ler os teus lábios. Ai, meu Deus do céu. Pior é que não tem nenhuma coisa aqui pra eu ativar som. Pra mim ele já deveria estar ativado. Deixa eu falar pessoal do YouTube aqui. Boa noite, consegui, cheguei. A Yolanda falou. Coisa boa, Yolanda. Seja bem-vinda. Ai, ai. Gente, não sei o segredo de Tostines do Sul. De verdade. Aqui no YouTube. Eu vou deixar rolar. E aí, depois eu decido aqui o que vai acontecer. Pronto. Depois qualquer coisa eu salvo a live no Instagram, no YouTube. Certo? Bora? Certo? Então tá bom. Resolvido aqui. Então, lembra quando aquela coisa assim de falar assim, ó? Eu lembro de onde eu tava. Vocês não pensam que eu sou doida, não. Lembra quando a gente falava assim? Você vai encontrar a sua melhor versão, vai ativar a sua melhor versão. O que eu acredito? Eu acredito que identidade não é sobre entender ou encontrar a sua melhor versão, mas é sobre você encontrar a sua versão mais antiga. Eu vou fazer um teste aqui no YouTube, me deu até uma ideia aqui. Vou encerrar e vou começar de novo. Vamos ver. Vou tentar, porque vai que assim dá certo, né? Agora, começando de novo. Então, a minha proposta, e eu quero agradecer por vocês estarem tendo paciência, tá? Quem saiu vai perder, só uma coisa espetacular que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, certeza que vai ser muito, muito bom. Mas quem ficar vai ser muito abençoada. Então, a minha proposta sobre identidade não é sobre você encontrar a sua melhor versão, mas é sobre você encontrar sua versão mais antiga. Sua versão eterna.
Você já parou para pensar que existe uma versão sua eterna? Ah, eu descobri aqui o som. Era na hora que eu comecei o negócio. Agora o YouTube vai ter som. Tá vendo como a gente não pode desistir tão fácil assim? Vou recomeçar a live no YouTube, mas agora lá vai ter som. Agora a transmissão ao vivo não tá disponível. Olha se eu posso. Então, o que é a sua versão eterna? Sua versão mais antiga? Então não é o que você pode ser. A minha proposta de identidade nunca será te falar sobre o que você pode ser, mas sempre te falar sobre o que você nasceu para ser. Pensa sobre isso. Se você está reconciliada, encontrada com quem nasceu para ser. Essa versão mais antiga, ela é livre de dores, de traumas, de marcas da vida, de limites. Essa versão mais antiga tem a capacidade e o potencial de revelar o seu Criador, o seu Pai, a sua origem. Então aqui, o Viver Encontros, deixa eu mostrar um pouquinho o livro para vocês, já que vamos dizer assim, que é a live de lançamento do livro. Isso aqui é uma ilustração que fala desse primeiro conto. O nome do primeiro conto é O Dia em que Eu Não Existia. E essa figura aqui é uma personagem do conto que é a transformação. Daqui a pouquinho eu vou falar dela. Mas o desenho foi inspirado na minha filha. Então é uma ilustração da Isabela representando a transformação. E por que, Thalita? Porque o nascimento da Isa, no dia 15 de dezembro de 2014, gerou uma grande transformação na minha vida. Então é por esse motivo que eu escolhi fazer uma ilustração da transformação usando a Isabela, minha filhinha, como modelo. E aqui no Viver Encontros, vê se vocês conseguem ver. Por dentro o livro é colorido, ele tem uma diagramação que eu considero belíssima. Ó, você vai ter vários conteúdos extras através desses QR Codes, que são conteúdos muito especiais. Porque, gente, isso aqui, olha como ele tá bonito. Isso aqui não é um livro. Eu sei que parece um livro, tem capa, tem páginas, tem histórias, mas isso aqui é uma experiência. Então, o que vai acontecer quando você for viver o seu encontro? Você vai ter um conto terapêutico, e aí eu recomendo toda uma experiência, tá? Não é pegar e ler, é preparar o ambiente. Então, quem compra o box recebe em casa. E eu vacilei porque eu não trouxe o box aqui pro escritório, mas quem tá me acompanhando aí nos stories já viu o box algumas vezes. Depois da live eu vou mostrar ele de novo. Talvez até eu consiga mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o box pra vocês, já que eu não me preparei aqui. Esqueci de trazer, gente, o box aqui pro escritório. Vocês estão vendo que eu tô atrapalhada hoje, né? É emoção, né? Mas, ó, esse aqui é o box, ó. O céu te mandou uma carta. O Salmo 139 diz que existe um livro onde todos os dias das nossas vidas estão registrados. Imagine se você pudesse ler algumas páginas dessa história. Viver Encontros é o primeiro livro de contos terapêuticos à luz da Bíblia que vai trazer para sua alma verdades eternas que vão te libertar de dores
Pés. Música ambiente. Mente alerta. Alma aberta. Coração pronto para conhecer emoções da eternidade. E aí, você está pronta para esse encontro? O céu te mandou. Muito bem, então esse é o box. O que é que vem no box? O livro, os escaldapés, a vela e os chazinhos e a carta selada. Então, vou falar também de cada um desses itens hoje. Então, quando você for viver o seu encontro, a minha proposta é que você prepare um ambiente para isso, que seja também um momento de pausa, que seja também um momento de reflexão, que seja também um momento de encontro, de prazer. E encontro com quem? Com quem vocês acham que vocês vão encontrar, gente? Quando vocês estiverem lendo esses contos sobre identidade, sobre cura das memórias e sobre propósito eterno. É com ele. Inclusive, hoje eu vou contar a inspiração para esse primeiro conto, da onde veio, como que aconteceu, para vocês entenderem o quanto que é ele. É com ele a história. Então, o que que acontece? Você vai pegar e você vai preparar seu ambiente, vai fazer seu escaldapés, vai escutar uma música aqui nos conteúdos extras. Lembra que eu falei que tem conteúdos extras? Tem músicas para você escutar. E depois do conto tem exercícios também para você fazer. Reflexões, espaço para você escrever. Esse não é o tipo de livro que você lê e empresta. Por quê? Porque você vai escrever coisas muito pessoais nele. É o tipo de livro que você lê e compra para uma amiga. E diz, amiga, você precisa ler esse livro da Thalita também. Então, você vai preparar o seu ambiente com um escaldapés, com uma música, com um chá. Quando você estiver presente, relaxada, pronta para o encontro, você vai ler o conto. E aí você vai refletir sobre o conto. E tendo refletido sobre o conto, vai responder aqui as suas atividades, as suas perguntas no conteúdo extra. Por isso que eu digo, é muito mais do que um livro. E eu sei que os encontros que você vai viver aqui nesse livro, eles vão te marcar, tipo, para sempre. Como eu sei disso? Porque o primeiro conto, que é do que eu vou falar hoje, ainda nem, só tô introduzindo, tá? Só tô introduzindo até agora. O primeiro conto, que é o conto sobre o qual eu vou falar hoje, ele já foi publicado gratuitamente. Eu falei que foi 3 anos que levou para nascer esse livro aqui. Na verdade, foram 5, gente. 5 anos atrás, em 2020, em plena pandemia, eu lanço o primeiro conto desse livro, intitulado O Dia em que Eu Não Existia, que é esse conto que fala sobre identidade e que eu vou compartilhar com vocês hoje. Esse aqui, ó. Todos os contos têm uma ilustração também. Olha que linda essa ilustração. O Dia em que Eu Não Existia. Essa aqui é a transformação. Uma das personagens desse conto. Então, em 2020, quando eu lancei O Dia em que Eu Não Existia, nós tivemos em pouco tempo mais de 1000 downloads. Era um e-book e era um conteúdo gratuito. Um conteúdo gratuito que eu disponibilizei na internet. Na época, para o tamanho a quantidade de seguidores que eu tinha, né, o alcance que eu tinha aqui nas redes sociais, foi um fenômeno. E não só a quantidade de downloads daquele e-book na época, mas também o impacto que ele causou em quem leu. Então, até se você for lá nos meus destaques e ver os depoimentos, você vai encontrar alguns depoimentos do conto O Dia em que Eu Não Existia, que é o primeiro conto aqui dessa trilogia do Viver em Contos. Como foi que eu escrevi aquele conto? Literalmente, uma madrugada me veio como uma inspiração, mas veio como uma avalanche, como uma revelação, me sacudiu da cama a história dessa mulher que acordava em um mundo onde ela era invisível. E aí essa mulher que acorda nesse mundo onde ela é invisível, não consegue se comunicar com ninguém, mas ela tem 4 encontros que vão transformar a sua vida. O primeiro encontro que ela tem é com a sua paixão.
E aí eu quero já começar aqui te provocando. Quais são as suas paixões, as suas aptidões naturais, os talentos que vieram com você desde a sua versão mais antiga, ou seja, de fábrica, que você ainda não exerce, que você não está em contato, que você abandonou. Então, quando essa mulher que está invisível para o mundo encontra com a sua paixão, ela tem uma grande surpresa por perceber o estado em que sua paixão está. E aí eu quero perguntar isso para você também. Qual é o estado que a sua paixão está? Se ela se personificasse, virasse gente, viesse diante de você hoje, que imagem você veria? Como você descreveria a sua paixão? E aí acontece que ela encontra a paixão e ela não pode trabalhar porque ninguém tá vendo ela. Ela não pode fazer nada, ela tá invisível. E aí me veio uma revelação de que às vezes Deus nos torna invisíveis para os homens, para que a gente possa se perceber, enxergar aquilo que Ele quer nos mostrar. Muitas vezes Deus toca na visão, ora na nossa visão, ora na visão dos outros sobre nós, para que a partir dessa incapacidade de enxergar com olhos naturais, a gente possa ser conduzida a outras consciências. Isso faz sentido para alguém que está aqui? Então essa mulher invisível, ela encontra a sua paixão, e embora o padeiro não possa vê-la, o motorista do ônibus não possa vê-la, seu chefe não possa vê-la, a paixão pode. Embora ela tenha desprezado a sua paixão por tanto tempo, a paixão a reconhece. E ainda existe o quê? Conexão. Então a paixão faz uma proposta para ela. E a paixão diz assim: que tal? Já que você não pode ser vista por ninguém, que tal passar o dia comigo? E eu vou te apresentar alguns amigos que eu tenho. E esses meus amigos vão te mostrar algo que você precisa ver há muito tempo. E ela topa a aventura com a paixão. E o primeiro amigo que a paixão vai apresentar para ela é o trabalho. Por quê? Porque quando a gente fala de identidade, a gente não fala só daquilo que a gente gosta de fazer ou sabe fazer, mas a gente fala também daquilo que de concreto fazemos com a nossa vida. Você já parou para pensar o tempo que o trabalho vai ocupar da sua existência ao longo dos anos? É a coisa com a qual você vai gastar mais tempo, seu trabalho. Então, a paixão leva ela ao trabalho. E se o seu trabalho fosse um personagem, uma pessoa, em que estado ele estaria? O trabalho da nossa personagem eterna aqui, ó, da nossa protagonista, está em um estado interessante que você vai descobrir quando lê o conto. Ela fica chocada quando ela vê o estado que o trabalho está. Mas também existe uma proposta do trabalho para ela. Vamos para um lugar, vamos para um caminho. Eu tenho alguns amigos para te apresentar. Então agora ela anda com paixão e trabalho. Eu quero que você imagine por um segundo como seria a sua vida se você estivesse andando com paixão do seu lado esquerdo, representando a força da mãe, e com trabalho do seu lado direito, representando a força do pai. Se você pudesse trabalhar com aquilo que você ama, com aquilo que você nasceu para fazer, se o seu trabalho tivesse potência, se o seu trabalho tivesse cor, alegria, vida, como estaria a sua vida? E aí esses dois mentores, vamos chamar eles de mentores? Paixão e trabalho levam a nossa heroína
para mais um encontro. Qual é o próximo encontro? A transformação. Porque todas nós precisamos assumir essa forma mais antiga de existir. Não a nova versão, mas a nossa mais velha versão. E a transformação vem na forma de uma menininha. Ai, dei um spoiler. Mas é importante falar isso. Por quê? Porque nós só vivemos grandes transformações quando nós damos espaço para as pequenas transformações. Então a transformação vem na forma de uma menina, na forma de uma criança com inocência, com leveza, com permissão para correr, para explorar, para mostrar algo novo. E quantas vezes você não vive transformação porque você pensa assim, só o dia que eu mudar da água para o vinho. Quem me conhece aqui sabe que eu fui vivendo sucessivas pequenas transformações até estar assim, ó, na versão que eu considero a mais próxima da minha mais antiga versão. Vocês estão entendendo essa coisa da versão mais antiga? Porque não existe versão melhor do que a versão que foi tecida na eternidade. Para pensar sobre isso. Não existe versão melhor do que a sua versão que foi tecida na eternidade passada. E essa é a sua versão mais antiga. Não vai ter atualização que te leve para o futuro. Nós não vamos de volta para o futuro. Nós somos da eternidade e para a eternidade voltaremos. Então ela encontra a transformação. E ela começa a ter uma interação com a transformação. E cada um dos encontros, por isso que o nome do livro é Viver Encontros. Cada um dos encontros vai proporcionando novas consciências para ela. E por fim, a transformação é aquela que é capaz de levá-la para encontrar com seu impacto. O que é o seu impacto? É aonde a eternidade disse que você iria chegar. Sabe aquela coisa das promessas que nós amamos? Quem aqui, né, não ama dizer assim, eu vou viver uma promessa, quero viver uma promessa, eu creio nas promessas. Então, essa coisa da promessa é a coisa do impacto. E o impacto também vem como um personagem ao encontro. Para esse encontro, para esse dia. E quando chega o impacto, deixa eu te dar uma notícia. Você não está mais invisível. Então, o primeiro conto dos 3 contos que estão aqui no meu novo livro, quem chegou depois, ó, gente, tá bonito. Olha a beleza dessa diagramação. Mas o conteúdo é mais do que bonito. O conteúdo é transformador. Olha aí. Colorido, espaçado, cheio de ilustrações. Olha que lindo. Com conteúdo extra, perguntas para reflexão, músicas para sua meditação. Mas mais do que isso, todos esses contos são histórias imaginadas. Então, não são histórias da vida real. Mas, aqui ó os conteúdos, querido. Perguntas, músicas. Mas elas são cheias de verdade. Porque elas falam da eternidade. Tá entendendo? Então você vai ser convidada para essa viagem. O primeiro conto fala do dia que eu não existia, dessa mulher invisível. Mas que ela se enxerga no final. O segundo conto não fala de uma mulher invisível. O segundo conto fala o dia em que me olhei no espelho. Ele fala de uma mulher que acorda, se olha no espelho e não vê nenhum defeito. Cadê a celulite que estava aqui? Foi embora. Cadê a ansiedade que estava aqui? Foi embora também. Cadê a insegurança, a necessidade de aprovação que sempre esteve aqui? Sumiu. Na onde foi parar todos esses sentimentos limitantes? O segundo conto
vai te mostrar porque ela está livre desses sentimentos. Porque ela está livre de uma autoimagem distorcida. Quem é, ou qual é, melhor, qual é a imagem que ela está refletindo? E o terceiro conto, que se fosse para escolher um para dizer o meu preferido, eu diria para vocês que foi o terceiro meu. Mas não dá para escolher um, né? Porque todos eles foram uma inspiração do céu. Quando você lê, você vai entender, você vai me falar. Quem já leu aqui? Alguém aqui tá aqui já leu algum desses contos? Me diz se é ou não é uma inspiração do céu. Do céu, gente. Cartas do céu para você. Isso que são os contos aqui do livro. Então, o terceiro conto fala do último dia da sua vida. E se você fosse morrer hoje? E só tivesse hoje para viver seu propósito? Quais seriam os encontros desse dia? Quais caminhos você iria trilhar? Então, essa é a proposta do Viver Encontros. E, nesse momento, nós estamos ainda em lançamento do Viver Encontros. Você pode adquirir o livro, é R$ 69,90, mais o frete para sua casa, aí depende de onde você mora, certo? Mas você pode também escolher a experiência completa, que é o box. Que se você chegou depois, vou te mostrar como é o box. Agora que eu descobri que eu posso mostrar uma foto dele aqui, deixa eu te mostrar como é esse box do livro. O box é uma caixa, né? Premium, linda, maravilhosa. Feita com muito carinho. Olha aí, ó. Ó o box. Esse é o box. Então, vem 3 chazinhos para você preparar seu ambiente. Vem 3 escaldapés para você relaxar. Uma vela, não tá dando para ver aqui na foto, mas tem uma vela também aromática, maravilhosa. E tem essa carta selada. Deixa eu falar sobre a carta selada rapidinho. A carta selada foi uma orientação que eu recebi para colocar no box. Só que eu tenho um número específico de cartas seladas que eu vou enviar. Quando acabar esse número específico, não vai ter mais carta selada e provavelmente não vai ter mais box também, tá? Vai ter apenas a entrega do livro, quando terminar o número de cartas seladas que eu entendi que eu deveria distribuir. Essa carta tem um conteúdo que é secreto. Só vai conhecer o conteúdo da carta quem receber a carta. Mas a questão é a seguinte, lindonas. Esse conteúdo é uma bomba. Esse conteúdo é um mar de cura. O que está escrito nessa carta, todas as cartas que foram enviadas, eu já enviei dezenas de cartas. Todas as cartas que foram enviadas causaram um impacto profundo. É uma coisa impressionante que acontece com essa carta, porque ela sempre chega na hora certa. Até parece que Deus é soberano, sabe? Até às vezes eu acho que Deus é soberano, que Deus tá nesse negócio. Então, quem quiser adquirir o box que vem o livro, a carta, o chá, os escaldapés e a vela, eu tô fazendo uma promoção também. Como que é a promoção? Presta atenção. O valor desse box inteiro aí que você viu é R$ 197,00, porque além do box vem uma imersão que vai acontecer no dia 13 de setembro, ou seja, sem ser esse sábado, o outro. Uma imersão das 10 às 18, onde a gente vai mergulhar nesse livro juntas. Eu vou te mentorear para que você possa, mais do que ler, você possa viver esses encontros aqui. Traduzir para sua vida como um processo terapêutico. Então, no dia 13 de setembro, nós teremos a imersão do livro online. Então, você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Você vai receber, você vai poder participar. Só que para participar da imersão, você tem que comprar até o dia 5 de setembro. Por quê, Thalita? Para dar tempo de eu enviar para tua casa o box, tá bem? Então, até dia 5 de setembro, nós temos a seguinte promoção.
Ao invés de você pagar R$ 197, que é o valor do box, mais a imersão e mais o frete, você vai pagar R$ 197 em tudo, porque eu coloquei frete fixo. Não importa que lugar do Brasil você esteja. É claro que para fora do Brasil eu não consigo manter essa mesma condição, porque o frete fica muito mais caro do que isso. Mas, se você está no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, você pode pedir o seu box. Você vai pagar R$ 149 no box e R$ 50 no frete, que é fixo para todo o Brasil. Deu para entender a promoção que eu fiz? Ó, a Sandra falou, a minha chegou um dia antes da minha cirurgia. Eu estava muito ansiosa. Essa carta, gente, o livro... Bom, eu não preciso dizer que eu acho o livro, né? Eu considero o livro muito especial. Mas a carta é um complemento, a carta é algo do céu. Do céu mesmo. E realmente nós não vamos manter a carta para sempre. Né? O livro a gente vai continuar reeditando. Quando terminar a tiragem, vai fazer novas tiragens. E em nome de Jesus, eu creio que ele vai soprar esse livro nos 4 cantos dessa terra. Mas essa carta, ela tem os destinatários definidos pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. Então, se você quer receber o livro na sua casa, R$ 69,90 mais o frete. Ok? Se você quer receber o box, R$ 197. Por quê? Porque tá com frete fixo para todo o Brasil. Tá bom? Então você vai pagar R$ 197, vai receber o box e vai poder participar da imersão que vai acontecer no dia 13 de setembro, sem ser esse sábado, o próximo sábado, das 10 às 18 pelo Zoom. Então não importa onde você esteja, Thalita, mas eu já tenho um compromisso dia 13. Nós vamos gravar a imersão e você vai poder assistir depois. Gente, a imersão tá muito linda também. O desejo do meu coração era fazer inclusive presencial, mas foi impossível por questões logísticas. Mas eu não arredei o pé de fazer essa imersão, porque eu quero abençoar as primeiras leitoras desse livro. Eu quero que vocês vivam esse encontro, que vocês vivam essa experiência, que vocês entendam aonde vocês estão quando o assunto é eternidade, a mais antiga versão. Porque todos os encontros aqui falam da sua mais antiga versão. E Holanda, quem quiser comprar, o link tá na minha bio, ou só manifesta aqui que você quer comprar, porque a Marcele da minha equipe tá aqui na live e ela vai chamar vocês e vai mandar todas as instruções para vocês. Lembrando que essa promoção do box com a imersão é só para quem comprar até o dia 5 de setembro, ou seja, até sexta-feira. Tendo dito isso, eu queria ministrar um pouquinho para vocês sobre identidade. A primeira vez que eu tive o YouTube não rolou, gente. Vou sair. A primeira vez que eu tive consciência de que o Senhor estava me dando graça para falar de um assunto, esse assunto foi identidade. É o assunto que provavelmente eu tenha mais conteúdo armazenado. Vocês vão se espantar, mas provavelmente eu tenho mais conteúdo elaborado e armazenado sobre identidade do que constelação familiar à luz da Bíblia, ou empata. Então tem muito que eu sei sobre identidade eterna que eu nunca nem compartilhei na internet e que eu quero começar a compartilhar. Eu quero saber se vocês se interessam por esse assunto. Lembrando que a minha proposta não é fazer você viver sua melhor versão. Não é essa a minha proposta. Quando eu falo de identidade, eu tô falando da sua versão mais antiga. Lembra disso sempre. Só me ajuda nessa pesquisa Ibope aí, porque esse é um assunto que eu amo falar e que há algum tempo voltou pra, vamos dizer, tá com holoforte aqui na minha vida. Como se o Senhor estivesse me relembrando as revelações que Ele me deu sobre identidade
E também por conta do Viver Encontros, né, que é um livro que fala muito de identidade, como se o Senhor estivesse me falando, filha, eu quero que você fale mais sobre identidade eterna. Porque esse é um assunto que muda a sua forma de viver. Muda. E é a atuação mais terapêutica que nós podemos ter. Quando nós ajudamos as pessoas a entenderem o significado da vida delas. Então, para falar de identidade, eu vou trazer uma dessas revelações que eu guardo aí nas minhas gavetas, nos meus arquivos, nas minhas devocionais, no meu tempo com Deus, nos anos e anos e anos que eu tenho de busca por conhecimento através da palavra, de ser uma terapeuta que trabalha através da palavra e que com certeza é o que sustenta esse livro. Esse livro só existe porque o Espírito Santo me revelou muito sobre identidade eterna e eu pude traduzir isso através dos contos e construir essa narrativa, que agora eu tô com muita alegria que ela vai chegar na sua casa, que você vai participar da imersão, que isso vai transformar a sua vida, vai mudar os seus hábitos, vai curar dores antigas que você carrega, vai te dar uma nova perspectiva, vai ampliar a sua consciência, entender a sua identidade, vai fazer por você aquilo que nenhuma terapia pode fazer. Escute o que eu tô dizendo. Então, uma dessas revelações está em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 13. E agora, eu tô ministrando aqui pra vocês. Desculpa, tá? Hoje eu comprei mais um remédio pra ver se essa tosse me abandona. Vamos lá? Vocês topam ficar um tempinho a mais aqui comigo, gente? E compartilhar e avisar pra todo mundo que agora eu vou entrar em mistérios profundos da palavra? Me ajudem nisso aí, as alunas avisem nos grupos, me ajudem nisso. O YouTube não deu certo, depois eu vou colocar a gravação dessa live aqui no YouTube, espero que semana que vem dê certo, que agora eu quero estar ao vivo aqui no Instagram e no YouTube também, toda quarta-feira com vocês. Então eu já descobri onde eu errei aqui no YouTube, mas a partir da semana que vem a gente vai estar juntas aqui, e isso tudo é pra você falar, quero o livro, porque eu não quero o livro, eu quero a revelação que o livro carrega. Quem quer a revelação que o livro carrega, diz aí, eu quero. Eu quero a revelação que esse livro carrega. E não é porque eu escrevi. Mas tem livros que falam da eternidade, e esse é um deles. Esse livro fala da eternidade. Fala de assuntos, gente, que às vezes eu leio e falo, meu Deus, quando foi que eu descobri isso daqui? Não foi. Foi revelação. Foi igual o primeiro conto, como eu contei pra vocês, que eu fui chacoalhada da cama pelo Espírito Santo para escrever. Os outros vieram em outros processos criativos que depois eu posso contar para vocês. Mas o que eu quero que você saiba é que existe uma revelação nesse livro para você que está aqui. Existe uma porção, existe uma graça, existe um caminho que você vai ser convidado a trilhar. Existem reflexões que vão ser despertadas no seu interior sobre a sua mais antiga versão, sobre a sua identidade eterna. E se vocês querem saber, dá para parcelar, tá? Dá para parcelar até no pagamento recorrente, eu não vou nem falar. Depois a Marcela explica lá para vocês. Mas deixa eu ler essa porção da palavra. Deixa eu ler essa porção, presta atenção. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Então, quem dizem que eu sou? Tem a ver com identidade, gente? Quem dizem que eu sou? Deu para entender? Tudo a ver com identidade, né? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus respondeu: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse:
O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Eu amo essa passagem. E ela é a definição do que é identidade. Identidade não é o que as pessoas pensam que você é. E muitas de vocês estão prisioneiras em uma ideia de que, porque me disseram, ou porque não me disseram, eu não sei quem eu sou. Jesus era um homem pleno, muito bem resolvido. Mas ele pergunta para aqueles que o rodeavam: quem andam dizendo por aí que eu sou? E aí qual é a resposta que os discípulos vão dar? Ninguém sabe, ninguém faz a menor ideia. Mas as pessoas sabem de uma coisa. Elas sabem que você opera milagres. Então elas acham que você é Elias. Tá entendendo? Porque elas respondem assim, ó. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Deixa eu te falar. Para o mundo natural, eles vão tentar entender a sua identidade a partir daquilo que você pode fazer. Então, o que as pessoas diziam que Jesus era? Um profeta poderoso. Porque elas viam Jesus fazendo milagres. E a consciência delas só cabia esse nível de revelação. E ele deve ser um profeta. Então, essas pessoas se aproximavam de Jesus com interesses egoístas, em busca daquilo que ele poderia fazer. Só que quando você se relaciona com alguém que só quer se relacionar com você por conta daquilo que você pode fazer, você vai estar se diminuindo diante daquela relação. Aquela relação vai ser uma relação que vai te pensar. Porque você é muito mais do que aquilo que você pode fazer. Temos poder para realizar muitas coisas. Vejam quantos avanços os homens conquistaram com sua inteligência, com a sua capacidade. Graça comum. É o próprio Deus quem dá aos homens dons, capacidade, conhecimento, acesso, permissão para realizar tantas coisas. Isso desde que o mundo é assim. E continuará sendo assim. O ponto é que você é mais do que aquilo que você pode fazer. Significa que também você é mais do que aquilo que você não pode fazer. Porque acredite, vai parecer chocante. Ainda mais nesses tempos de tanta autoafirmação na internet. Existem coisas que você não pode fazer. Existem coisas que eu não posso fazer. Que vão contra a minha natureza, que vão além dos meus limites. Nós não somos super-homens. A humanidade está buscando uma fórmula de resolver, responder, corresponder a todas as expectativas. E isso está nos tornando doentes e disfuncionais. As mulheres guerreiras, as mulheres maravilhas, as mulheres superpoderosas são as mulheres com depressão, com ansiedade, com ideação suicida, solidão, toque, burnout. Que mais? Câncer, diabetes, pressão alta, gastrite, úlcera. São as mulheres que são traídas. São as mulheres que não conseguem desenvolver os seus potenciais. Por quê? Porque elas querem fazer tudo. Elas querem poder e mais poder e mais poder. E elas vão atrás de um curso e de outro curso, de uma formação e de outra formação, e de uma pastora e de outra pastora, porque elas querem se autodesenvolver alucinadamente. Você não é o que você pode fazer. Você é muito mais do que isso.
Quem tá me entendendo reage. Comenta, compartilha, fala alguma coisa pra mim. Então Jesus diz assim, entendi. Então eles dizem que eu sou aquilo que eu posso fazer. Não, dá até pra entender, né? Eles estão de fora. Eles estão distantes, eles não entendem realmente. Mas e vocês? E vocês? Quem dizem que eu sou? Silêncio na plateia. Para imaginar quem eram esses homens a quem Jesus estava perguntando isso. Pedro, Tiago, João, Judas. Percebe que eram homens que estavam caminhando com ele dia a dia, dormindo com ele, sorrindo e chorando com ele. E eles não sabiam dizer. Mas por que eles não sabiam dizer? Escuta isso aqui para você entender de uma vez por todas. Porque identidade é um assunto espiritual. E eles ainda não tinham alcançado esse nível de consciência. Consciência é o que sabemos, tá? Consciência é o que sabemos. Mas um deles declara: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro declara. Porque para acessar níveis espirituais é preciso ousadia. Você não vai acessar níveis espirituais sem ousadia, sem intrepidez, sem ser um pouquinho atrevida. Tá entendendo? Então Pedro vai declarar, e não em uma consciência humana, mas em uma consciência espiritual. De onde você tirou isso, Thalita? Jesus diz para ele. Jesus diz assim: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Identidade é um assunto espiritual. Sabe por que não tem curso que te diga quem você é? Porque se o curso não adentrar a consciência espiritual, ele não vai ser capaz de te dizer quem você é. E mais do que isso, se o curso não te revelar quem é Cristo, ele não pode te revelar quem você é. Porque no exato momento que Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, então até ali ele era quem? Um homem, filho de um homem, com a consciência de qualquer homem. Mas quando ele adentra a consciência espiritual e declara a identidade de Cristo, o que ele ganha? A sua própria identidade. Então peraí, Simão, vem aqui. Vamos ter uma conversa. Esse papo que você tá falando que eu sou o Cristo, é isso mesmo. Mas não tem como você saber isso se não for o meu Pai que te revelou. E é por isso que agora eu vou te revelar quem você é. E aí Jesus declara para Simão: tu és Pedro. Eu amo isso. Porque às vezes você pensa que isso estava sendo declarado para o homem, para o filho de Jonas, para o Simão, filho de Jonas. E não. Quando Jesus declara: tu és Pedro, ele não estava dizendo assim: você, indivíduo que declarou que eu sou o Cristo, é Pedro. Não. O que Jesus está declarando é o seguinte: você acessou uma revelação espiritual. Você testemunhou da minha identidade eterna, da minha mais antiga versão. E em cima desta sua declaração, Simão, eu vou edificar a minha igreja. Você será chamado Pedro, porque a partir da revelação que você declarou, toda a minha igreja, todos aqueles que compõem a minha igreja, estão fundados. Tu és Pedro, tu és a pedra sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Ou seja, você declarou a verdade sobre mim, sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Então quem é Pedro? Eu sou Pedro. Você é Pedro. Nós somos Pedro
quando revelamos Cristo. Você está querendo descobrir sua identidade? Vou te falar quem você é. Pedro. Tu és Pedro. Se você viver a vida para revelar Cristo. E sobre quem você é, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ti. E você terá autoridade. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Desde que a sua vida esteja fundamentada, enraizada nessa verdade de quem Ele é, de quem eu sou. Eu sou o Cristo. Tu és Pedro. E sobre essa rocha, sobre essa verdade, edificarei a minha igreja. É por isso que viver encontros não vai levar você para descobrir sua melhor versão. Viver encontros vai levar você para descobrir aonde se perdeu a sua mais antiga versão. Essa é a verdade sobre identidade. Não é tão atraente, não é tão comercial, mas é a única que transforma de verdade. Porque identidade é a quem somos parecidos. E você deveria ser xerocópia, esculpida em Carrara, a imagem do Cristo. Identidade não é o lugar que você nasceu, nem de quem você é filho ou filha. Identidade é o que a eternidade declarou sobre você. Qual era a intenção do Pai? O que Ele queria revelar? Qual a imagem que Ele queria revelar através da semelhança que você iria carregar dele? Nós somos todas criadas para ser cópia do Cristo ressurreto. Então cabe na nossa vida espaço para milagres? Cabe, porque na vida dele houve. Cabe na nossa vida espaço para experiências sobrenaturais como a transfiguração? Cabe, porque na dele houve. Mas cabe na nossa vida também espaço para o traidor, porque na dele houve. Cabe na nossa vida também espaço para a morte, porque na dele houve. Cabe na nossa vida também espaço para a ressurreição. E nós cremos na ressurreição dos santos, porque nós somos a imagem dele revelada em nossos dias. Isso é identidade. Tu és Pedro. Sobre o que você acabou de declarar, eu vou edificar uma igreja, uma geração eleita, um sacerdócio real, um monte de gente parecida comigo. E as pessoas que estão de fora, percebe, elas vão continuar achando que a gente é Elias, que a gente é Jeremias, que a gente é um profeta, pelo que a gente pode fazer. Mas só vai entender quem nós somos aqueles que forem guiados pelo Espírito. Romanos 8 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito testemunham que são filhos de Deus. Por quê? Porque a identidade é um assunto que é espiritual. Então é por isso que viver encontros é mais do que um livro. É um convite a novas consciências espirituais. E se você quer adquirir o seu, então é disso que fala, tá? É nesse nível de revelação. Quem aqui se sentiu abençoado com essa live? Quem falou assim, uau, tem umas coisas sobre identidade que não me contaram no curso que eu fiz? Acho que tem umas coisas sobre identidade que eu deveria aprender.
Eu quero te ensinar, mas o primeiro passo, primeira valsa que eu quero te convidar é viver esse encontro. Por que eu quero que você viva esse encontro? Porque ele vai abrir espaço na sua alma para essas verdades da eternidade. Então, são 3 contos terapêuticos. Por que são terapêuticos? Porque eles vão produzir cura, meu amor, na sua vida. 3 contos terapêuticos, à luz da Bíblia, cheio de verdades eternas, que vão levar você a fazer assim, Tem hora que você vai parar e vai fazer assim, E estamos em promoção de lançamento. Então, o livro, R$ 69,90 mais frete para qualquer lugar do Brasil. Você pode pedir, vai ser enviado para sua casa. Mas se você quiser viver a experiência completa, que é o livro no box, com o escaldapés, com um chazinho, com a vela aromática, com a carta selada. Eu quero dizer para você que a carta selada é a cereja do bolo. Com a carta selada e com a imersão online que vai acontecer no próximo dia 13 de setembro, das 10 às 18 pelo Zoom. E vai ficar gravado para você ver depois, se você não puder estar ao vivo comigo. Mas eu quero que você esteja ao vivo comigo, tá bom? Mas enfim, se você quiser a experiência completa, R$ 197 é frete fixo para todo o Brasil, tá bom? Então é R$ 197, dá para parcelar, dá para pagar no pagamento recorrente, dá para pagar uma parte no Pix, uma parte no cartão, dá para fazer o que você quiser. Só chamar aqui, colocar aqui no chat ou no comentário, se você estiver vendo essa live gravada aqui no YouTube, eu vou deixar na gravação, na descrição. Vamos combinar. Essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube. Na descrição vai ter o link para você chamar a Marcele da minha equipe e pedir o seu box. Tem que pedir até o dia 5 de setembro. Então essa é uma promoção até o dia 5 de setembro. Por que, Thalita? Por quê? Porque eu quero muito que você receba semana que vem. Então você vai pedir até o dia 5, eu vou me esforçar para te mandar rapidamente para que você possa, no dia 13, dia da imersão, já estar com o seu box, com o seu livro na mão, para quando a gente for fazer as atividades, você poder viver esse encontro comigo. Então é isso. Quem já tem o box Jesus vai participar da imersão. Vocês vão receber o convite para a imersão, tá bom? Muito bom. Então, livro lançado. Nós vamos falar muito sobre esse livro nos próximos dias. Ele tá bonito demais, gente. Mãe é suspeita a dizer, né? O filho nasce com cara de joelho e a gente acha que o filho é lindo. Mas esse aqui não tá com cara de joelho. Ele tá bonito demais, bem diagramado. Uma folha assim amareladinha, cheia de ilustração. E o conteúdo é do céu. Então, vou fazer o seguinte. Não só compre pra você. Quem sabe você compra pra uma amiga também. Convida uma prima, uma irmã, uma mulher que precisa de cura na sua identidade. Identidade é o melhor remédio para depressão, para ansiedade, para insegurança, para necessidade de aprovação, para todos os males da alma. Sabe o que a nossa alma precisa? Uma boa dose da nossa mais velha versão. E é isso que você vai receber aqui, com Viver Encontros. Estou te esperando para receber seu box e participar da nossa imersão. Beijo, lindonas. Obrigada por terem ficado aqui. A gravação vai lá pro YouTube. Combinado? Tchau, tchau.